Desde a escola, do ensino fundamental, do ensino médio, nós entramos num modelo acadêmico, num modelo de ensino, num modelo de escola, preparado para formar operários para as fábricas. Ok. Olá, pessoal! Preparem-se para uma verdadeira transformação de mindset. No vídeo de hoje, vamos explorar a mentalidade necessária para alcançar o sucesso na vida, com insights poderosos do renomado Flávio Augusto. Esteja pronto para repensar suas crenças e descobrir como moldar seu mindset para conquistar seus objetivos. Vamos lá! Para você sair desse rebanho que é criado um rebanho e esse rebanho vai seguindo. Um boi na frente do outro. Então a visão do boi de trás é a bunda do boi da frente, com o rabo balançando de um lado para o outro. Legal. Então você passa a sua vida enxergando a bunda do boi da frente. Perfeito. Sair dessa linha de montagem requer muita coragem, não é fácil. Porque, mal ou bem, seguir a boiada dá uma sensação de segurança. Se está todo mundo indo para um lado, você se sente mais seguro indo para o mesmo lado, quando, na verdade, você deveria justamente para o outro lado. Por que as pessoas se sentem mais seguras indo para o lado onde todos estão indo? Porque é o sentimento de manada, é o sentimento que você tem, que você é parte de uma massa. As pessoas gostam de fazer parte de um coletivo. Se der ruim, dá ruim em Dá ruim conjunto. para todo mundo. Mas Então, tem desculpa. é como se fosse diluir o seu risco, entendeu? Eu estou diluindo o meu risco se eu estou junto com todo mundo. Também deve ter uma questão uma questão antropológica, essa questão da autoproteção. Se você, obviamente, num cenário mais hostil, se você voltar alguns milhões de anos atrás, você numa tribo, tu está muito mais protegido para lutar contra predadores, por exemplo. Mas o fato é que para você se destacar, você tem que, em algum momento da sua vida, sair dessa manada. Como você vai sair desse rebanho? O que é esse rebanho? Esse rebanho segue ensino fundamental, ensino médio, faculdade, emprego e INSS. É isso aqui, ó. É esse o ciclo. E morre, Certo. tá? É esse aqui o E ciclo. pobre, geralmente Estatisticamente pobre, dependendo do INSS, que não é uma coisa tão salário, recomendável olha lá. assim. E no não é? momento onde a gente tem um déficit grande, então assim, ter que fazer muitas reformas, enfim. E a tendência é nem ele sei se o que vai aposentar acontecer. nunca e diminuir o benefício, porque a conta não fecha. O número de entrantes é sempre menor do que o número de beneficiados, porque os velhos demoram mais a morrer, que bom, porque a medicina avançou, e os casais têm cada vez menos filhos. Perfeito. Então, estatisticamente, você vai ter menos pessoas trabalhando no futuro para pagar mais velhos recebendo Mas então, o deixa eu fazer uma resultado. pergunta. As massas geralmente estão erradas? A unanimidade costuma ser chamada de burra. A voz do povo não é a voz de Deus, não é? E você, quando segue a maioria, tu vai ter o resultado da maioria. A gente está falando aqui, o nosso assunto é para ter sucesso. Certo. Nosso assunto aqui é ter sucesso. O que seria a definição do sucesso nesse nosso papo Muito agora? bom. Bom, em primeiro lugar, sucesso não é ganhar muito dinheiro. Sucesso é cumprir sua missão. Não é porque não é, ou não é porque não é suficiente apenas o dinheiro com a métrica de Não é, sucesso? na minha visão, não é porque não é. Entendi. Na minha opinião, na minha visão, na minha definição de sucesso, é cumprir a sua missão. Geralmente, quando você cumpre a sua missão, você cumpre com sucesso a sua missão, geralmente você vai ganhar dinheiro. Por que é geralmente? Porque pode ser que a tua missão seja salvar as baleias no Oceano Índico. Talvez a sua missão seja cuidar dos necessitados da África. Eu não sei se alguém vai ficar rico cuidando dos necessitados da África, mas ele vai ser um cara bem-sucedido. Se ele terminar a vida dele cumprindo a missão dele, ele vai ser um cara bem-sucedido. O final do filme, A Lista de Schindler, ele tem um cara se lamentando profundamente, chorando compulsivamente, porque ainda tinha um relógio. E aí ele percebeu que ele poderia ter comprado alguns judeus a mais para poder salvar esses judeus. Ou seja, na concepção dele, o relógio com o qual ele terminou a vida dele deixou ele triste, porque ele, apesar de ter salvado milhares de judeus, ele poderia ter salvado um ou dois a mais. Então, ou seja, na concepção daquele cara, o sucesso dele não era ser rico. Mas geralmente, Mas a riqueza dele, naquele exemplo específico, poderia ter comprado mais sucesso. poderia ter Ou seja, comprado. o relógio dele, que era um bem Claro. material, poderia ter, nesse caso, Ele salvado usou, mais pessoas. ele usou 99,9% da riqueza dele. No final da vida, ele viu que tinha um relógio.
Quem viu esse filme, que não viu, recomendo. É um filme longo, mas é um filme profundo. Preto e Mas, branco. se a gente pegar esse único exemplo, onde, cara, um relógio a mais poderia ter ajudado ele a alcançar mais do objetivo dele, do sucesso dele, logo, o dinheiro, ele está diretamente ligado também à realização. Mas eu falo de um dele como sucesso. consequência. Então, mas é por isso que eu estou dizendo, ele não é só consequência, Mas, ele também gente, pode ser causa, Mas será que, certo? Não, nesse caso era causa. mas será que o sucesso não tem algumas etapas? Porque, pô, eu tenho certeza que pra vocês, em algum momento da vida, atingir um grau de riqueza, pra vocês era sucesso, e quando você chegou nesse grau de riqueza, vocês perceberam que o sucesso era outra coisa. Era outro degrau. Era outro outra degrau, parada. Não, com certeza. Assim, se eu for falar do meu caso, eu sempre busquei atingir resultados e sempre tive grana também como um objetivo meu. Falando do meu caso especificamente. Por exemplo, meu primeiro degrau, eu queria ser independente dos meus pais. Eu lembro de eu estar trabalhando, preciso ser independente dos meus pais. Cara, é grana. Depois o segundo degrau, cara, eu quero me casar. É grana. Quero abrir minha empresa. Grana. Ou seja, sempre no meu escopo, no meu quadrado, sempre o sucesso e o dinheiro caminharam juntos. No meu caso, a minha busca era muito material mesmo. Eu queria dinheiro. Por quê? Por vários motivos. Porque o dinheiro, ele te dá mais autoconfiança, te dá mais poder, Segurança. né? Te dá segurança, te dá previsibilidade, te dá liberdade, te dá uma série de coisas, te dá experiências. Em algum momento, o dinheiro ele deixou de me trazer apenas essas coisas, não que essas coisas não fossem ruins, só acho que não eram suficientes, até que ele passou a se transformar numa ferramenta que, em outras palavras, quase que obrigava quem me amava e quem não me amava a, de alguma forma, me respeitar e a me ouvir. E o meu sucesso tem a ver com o que eu falo, tem a ver com a mensagem que eu carrego. Então, o dinheiro, ele me trouxe esse senso de autoridade perante as pessoas. Isso me ajudou a realizar um pouquinho mais do objetivo Você que acha hoje que isso tem a é ver com o meio sucesso. pirâmide de Maslow, assim, no sentido de, tipo, cara, você cumpriu todas as etapas da pirâmide ali, mas chegou a parada da autorrealização ali, isso tava meio que Eu acredito meio que acima, sim, assim, porque do você que, não- do que a própria grana, né? Quando você chega na ponta, você consegue enxergar o que tem ali Então. adiante. Mas antes de chegar, você não sabe o que tem depois. Mas só onde a gente sai dessa... Desculpa, você quer complementar? Só complementar isso para a Tá. gente voltar na lógica lá Isso. do sistema de ensino, que é a primeira pergunta que está aberta ainda. Tem atividades que o dinheiro está muito presente. Tem outras que não está. Às vezes o cara é um sacerdote. Perfeito. E a grana, supostamente, não deveria estar dentro do escopo principal dele. Então, e eventualmente ele vai ser bem sucedido, vai escrever livro, vai ser um escritor famoso, vai ter muitos seguidores e vai ganhar dinheiro. Não é? Mas tem atividades que são diretamente ligadas. A área de finanças, você trabalhou como assessor de investimento, o dinheiro era o centro, né, da tua atuação. No meu caso, eu não comecei assim falando, quero ser rico. Não pensei isso. Não pensei mesmo. Você não queria ser pobre. Cara, eu... Porque quando você pegava o seu ônibus lotado lá às 5 horas, você... começou assim, eu não quero andar de ônibus. Você tinha talvez um pouco de raiva. quando você tava. Eu tinha muita raiva mesmo do ônibus, porque era muito humilhante, entendeu? Nossa, Então, era muito humilhante mesmo. Uma coisa é você pegar uma vez, outra coisa é todos os dias por anos. E você vê pessoas dentro do ônibus há 40 anos dentro do ônibus. O que era humilhante pra você, Flávio? Tudo, cara. Tudo. Você na chuva esperando um ônibus e o ônibus não vinha e você perdia o seu horário. Na hora que o ônibus chegava, tava com gente pendurada na porta, você era obrigado, por causa do horário, a ir pendurado na porta. Algumas vezes. Sabe o que é pendurado na porta? Você acha um pedacinho de chão, mete teu pé ali. É um pé só. É um pé. É um pé E só. segura na parada e você vai pendurado, correndo risco de vida. E aí você para no outro ponto e vem uma cabeçada te empurrando para dentro. A partir daí você não tem mais controle de para onde você vai. Você vai na boiada, literalmente, na manada ali. Você Você desce vai. quando der. Você não tem lugar para você segurar dentro do ônibus, porque se você levantar a tua mão para coçar a cabeça, a mão tem que ficar levantada. Você entendeu? E aí é homem em cima de mulher, homem se esfregando em mulher, mulher gritando, brigando, dando soco. E aí é briga dentro do ônibus, é assalto que entrou. É você na Avenida Brasil, 40 graus, andando, lotado, o ônibus quebra e você tem que descer e fica ali 2 horas esperando e chega o próximo ônibus, é todo mundo amassado dentro do ônibus. E isso é humilhante. Mas, Flávio, isso daí era ruim. Não, isso era muito ruim, cara. Agora, humilhante
acredito que tem algum componente de você olhar pro lado e sentir humilhado, né? Porque Não, uma mas é coisa humilhante você pelo sentir Estado. mal. Na minha visão, pelo Estado. Pelo descaso do Estado, que de 4 em 4 anos aparecia um palhaço lá, um político palhaço, te fazendo promessas, não é? Te fazendo, fazendo a tua cabeça Como ali se com ele uma fosse série de mudar. cobranças, como se ele fosse mudar alguma coisa, e anos se passam e tudo continua como está. Na realidade, isso é o reflexo do descaso do Estado com aqueles que têm uma exclusão geográfica, que é o que a gente chama, é o cara que mora longe, é o cara que mora na periferia. Né? Esse cara é visto como um número, como um desqualificado, um número dentro de um ônibus lotado com 8 pessoas por metro quadrado. Então, quando eu te falo humilhante, não é uma pessoa humilhando a outra. Né? Estão todos no mesmo barco, vivendo aquela situação indesejável, mas que ele tem que se submeter porque ele não tem alternativa. Então, por isso que eu acho que esse cara é um guerreiro, você entendeu? Esse cara, ele tem que enfrentar, já com 10, 11, 12 anos de idade, você entra num ônibus daquele, cruzando várias favelas no Rio de Janeiro, ele tem que enfrentar uma situação dessa. Meus filhos nunca pegaram um ônibus na vida, não sabem nem o que é isso. Agora, grande parte da população brasileira, de São Paulo, aqui da periferia, do Rio de Janeiro, vivem essa situação. Mas você acha que um cara desse é um guerreiro ou é um cara com falta de sorte, por exemplo, de ter nascido numa situação dessa? Olha, se você considerar... Porque todos que Se estão vo- lá são guerreiros? Todos que estão no ringue são eu guerreiros? acho que tem a hipótese do cara não enfrentar. Então, não necessariamente... Isso. É. Tem hipótese de não enfrentar. O cara olha para o ônibus, cara, não vou entrar nesse ônibus. Eu falo que eu tenho um amigo em Guarulhos que tem alguns que acordam 5 horas da manhã pra chegar no trabalho às 7, a 8 horas, e tem cara que só não, tipo, tem vaga de emprego nesse lugar, eles não vão falar assim, mó rolê. Não vai. Não vai. Ele tem a opção de não ir, e muita gente não vai. É o famoso nem trabalha e nem estuda. A gente estava falando sobre... Eu tinha perguntado sobre se a maioria das pessoas são bundonas, né? E a gente estava falando sobre as massas. Sobre as massas, E que sobre a geralmente escola, sobre o Sobre modelo a educacional. escola, modelo. E aí, eu te pergunto o seguinte, se geralmente a maioria das pessoas estão erradas, a maioria das pessoas, elas não têm um bom futuro, a maioria das pessoas formam a média, não é? Como que a gente entende, por exemplo, como que a gente deveria interpretar uma eleição? Como a gente deveria interpretar, por exemplo, a democracia, onde a maioria vota? Né? Deixa eu dar um passo atrás para fechar a primeira pergunta. A maioria é bundão? A maioria tá errando? Eu penso que a maioria, todos nós, eu estudei em escola pública, as pessoas elas são treinadas para poderem entrarem nessa linha de montagem. Perfeito. A pergunta é, para você ter sucesso, para você se destacar, para você cumprir com excelência a tua missão e, eventualmente, se você enriquecer, uma coisa é fato. Se alguém pergunta assim, olha, existe fórmula para o sucesso? Eu não acredito em fórmula para o sucesso. Tá. Mas existe fórmula para a mediocridade, que é seguir a linha de montagem. Perfeito. Porque se você faz o que todo mundo faz, você vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. Por analogia, por pura lógica. Se você dá todos os passos que todo mundo dá, você necessariamente vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. E na melhor das hipóteses, você estar na média já é uma vitória. Entende. E a média é a mediocridade. Mediocridade é o lugar da média, das médias. E a maioria vai estar nas médias, com essa razão de Pareto, 80-20, 80%, não é? Vai produzir 20% e 20% vai produzir 80%. Então, a maioria vai ficar nas médias. Mas a maioria por quê? Porque são as pessoas que vão seguir esse modelo, porque é muito difícil sair desse modelo. É muito desafiante, dá medo você sair dessa linha de montagem. Então quando um alarme aqui. Achei que Então, tava pegando fogo. não. Né? Então essa deve ser porque eu estou falando assunto polêmico, aí tocou alarme. Então o que acontece? A maioria vai. Então para você necessariamente ser bem-sucedido, se destacar, não ser um a mais nessa multidão, você vai ter que se desprender dessa manada. Aí começam os problemas. O primeiro desafio é a coragem. Aliás, antes da coragem, o primeiro desafio é você não se conformar com a manada. E aí tem uma diferença entre se conformar e ser uma pessoa grata, satisfeita. Porque a gente aprende a agradecer a Deus por tudo.
a gente aprende a ser grato. E isso é bom. A gratidão é uma coisa que ajuda a nossa saúde mental e a gente que começou pobre na vida aprende a ser grato pelo feijão, arroz e ovo que está comendo. A gente aprende a agradecer e ser grato. Isso é muito saudável. E gratidão está ligada à satisfação. Tá bom. Mas isso não está ligado à conformação. A palavra conformação está ligado à mesma forma, conforme, a mesma forma. Quando você se conforma, você ganha a mesma forma da manada. Se você se conforma, você será como a manada. Vai mugir como a manada. Vai andar dentro dela. Mas o primeiro desafio é você olhar para aquilo e falar, eu não quero isso aqui. Primeiro desafio, quem assistiu o filme Formiguinhas, antigão, fala justamente de uma formiguinha que não queria ser como formigueiro. Teve vida de inseto também, tem o mesmo arquétipo. Mesmo arquétipo. Então, o primeiro desafio é você olhar e falar, eu não quero isso aqui. O que é isso aqui? Você não quer A vida que trabalhar eu com levo. os outros, a vida que eu levo, o resultado que os outros O têm. futuro que tem. Porque quem não se conforma, ele pensa assim, eu estou seguindo a manada e eu vou chegar até onde nisso? Eu não vou chegar a lugar algum. Ele consegue pensar um pouco à frente. Eu tinha uma mulher no ônibus que eu pegava, eu evito falar, nunca mais eu encontrei, mas o nome dela era Ilka. E a Ilka, ela era a prefeita do meu ônibus. Que eu Prefeita do ônibus. Caralho. Funcionava assim. A gente pegava o ônibus no ponto Prefeita final. do ônibus é foda. E ela era que organizava tudo. Ela era xerifona, entendeu? Organizava tudo. Natal tinha amigo secreto, amigo No oculto, ônibus? no ônibus. Caramba, velho. Uma pessoa ou outra fazia aniversário, ela chegava lá, tinha um monte de bolinha dentro do ônibus. Cara, Então, ela tentava transformar aquele ambiente hostil numa coisa mais agradável. Achava bonito o trabalho da Ilka, mas ela há 40 anos pegava aquele ônibus. E eu olhava para a Ilka e me dava um certo desespero, porque eu olhava para ela e falava, eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. eu não quero ser a Ilka. Eu não quero ser a Ilka. Eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. Por mais bonito que fosse aquele trabalho, era um trabalho de quem se conformou. Ela ganhou a forma. Eu não quero ganhar essa forma. Você entendeu? Então, tem uma imagem que eu costumo falar, que é quando eu pegava lá um ônibus 5 horas da manhã, e no inverno é de noite no Rio de Janeiro. E como é um pouquinho mais frio do lado de fora, e você tem ali 8 pessoas por metro quadrado respirando no mesmo lugar, Uhum. É um ficava ar-condicionado um gostosinho. bafo que embaçava todos os vidros. Então eu lembro que em situações como essa, eu ficava ali de frente para uma janela, do lado de fora escuro, e a gente passava a mão ali no vidro, com aquela baba, né? Aquele vapor d'água ali que era resultado da nossa respiração. A gente passava ali e eu ficava olhando para o meu reflexo no espelho no ônibus. E eu me via naquela situação. E eu me recordo bem de falar, cara, eu vou sair daqui. Eu não quero ficar aqui. Uhum. Aqui não é o meu lugar. Nossa, Então, legal. eu acho que o primeiro ponto é você dar um basta para você não se conformar com aquilo. A primeira coisa. Esse é o primeiro ponto. Porque a gente acaba se acostumando na nossa vida e tolerando determinadas coisas. Porque eu acho que o cara também o cara que tá nessa situação, ele consegue, se ele parar agora e olhar ao redor dele, ele consegue ver alguém que tá igual que tava 10 anos atrás dele. Ele consegue talvez ver um pai, um tio que vai estar daqui 20 anos na situação dele, ele vai ver que, tipo, meu, Daqui a 30 anos eu tô aqui. se você não fizer nada, você, tipo, literalmente você vai estar sentado no mesmo lugar, reclamando das No mesmo mesmas lugar. coisas, fazendo as mesmas coisas. Então, acho que isso aí é uma coisa que alguns pensam, outros não pensam. Outros talvez não pensam porque se conformaram ou porque é mais Você acha que é possível, confortável. você acha que é possível não ter a capacidade de entender que você faz parte da manada e aonde você vai chegar se você continuar fazendo o que você faz? não Você acha ter que a Você capacidade? acha que é possível não ter essa capacidade? Ou você acha que não? Eu acredito que todos são capazes. Eu acredito que a inteligência, o cérebro humano, ele é muito capaz, só que ele é condicionável. Ele é condicionável, como tudo na nossa vida. É porque, às vezes, assim, vamos supor que para alguns é mais difícil do que para outros, não é? Na mesma situação, no mesmo ônibus que você estava,
Às vezes, se você é uma pessoa, eu vou dizer talvez com um baixo discernimento ou com uma baixa herança de educação familiar, ou seja lá o que for, cara, se você não tiver um estímulo de fora, às vezes você não vai se ligar que é possível Não tenho você nenhuma sair dúvida. de lá. Não tenho nenhuma. Só que Concordo. da onde vai vir concordo. esse estímulo? Olha aqui, ó. Tanto concordo que o trabalho que eu faço na internet é de dar esse Aham. estímulo, entendeu? Aham. O trabalho que eu procuro fazer na internet é de dar esse estímulo para que as pessoas pensem. Eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui agora, ela dá esse estímulo para que as pessoas reflitam. Fato é que, por alguma razão, e não creio que seja por causa dos meus pais, eu nunca ouvi isso, mas por alguma razão, Uhum. eu, dentro daquele cenário, eu tinha uma decisão. Não quero ficar aqui. Então, esse questionamento, muitos não questionam, simplesmente seguem. Algumas pessoas questionam. Eu acho que todos deveriam questionar e todos têm a capacidade de questionar. Mas será que a galera não é meio limitada com a visão? Porque eu acho que o pessoal tá mais preocupado com o que eles vão fazer sábado, domingo, ou sabe, tipo... Mas, Kaique, eu Ele só também consegue- era Ah, mas limitado com a visão. Cara, eu tenho dúvidas se todos têm a capacidade de questionar, porque Então, se questionar é muito mais difícil do que eu afirmar. É também muito mais a- difícil que responder. Porque, Não, cara, eu eu- acho que pra ele é mais fácil, ele só consegue ver 7 dias à frente dele. Ele não consegue pensa assim, ó, ver... o Google Mas era o meu caso. Eu também eu tinha uma visão limitada. Eu também tinha uma visão limitada. Mas era o fato era o seguinte: eu olhava, analisava aquilo, a conta para mim não fechava. Eu fazia uma conta na minha cabeça. Eu pensava assim, cara, daqui a 30 anos eu vou estar aqui como essas pessoas que estão aqui. Só que eu não quero. Então, assim, quando você começa a questionar, você começa o teu cérebro começa a pensar, cara, o que eu vou fazer para sair daqui? Eu não tinha as respostas ainda. Sim, Cara, questionar é muito difícil. é. Claro que é Muito difícil. porque- É mais fácil seguir a boiada. É, mas essas boiada. Óbvio. Agora, quando alguém te questiona e te faz pensar, isso é importante. Porque a gente parte da premissa que todas as respostas estão no Google. Se tudo está no Google, o que não está lá? A pergunta. E pensar na pergunta e refletir é muito difícil. Sim. Então, essa pessoa ela não tem a capacidade. Talvez não tenha, sei lá, não seja tão simples ela refletir, ela se perguntar, mas se alguém fizer ela refletir, por exemplo, assistindo um podcast, um conteúdo seu, talvez ela consiga sair Concordo de 100%. E essa é a razão porque eu gasto 1h30 em média por dia há 12 anos. Eu fiz a conta. Fiz a conta, cara. Olha que interessante. Ó, em 12 anos, olha a conta. Ó, eu gastei 1h30 por dia, vezes 365 dias, Nossa, eu nem gosto de pensar nisso. dividido tudo, por eu peguei muito 60, razão. dá 547 horas, dividido por 24, dá 22 dias, 22,8 dias por ano, vezes 12 anos. Eu gastei 273 dias, dividido por 30, eu gastei 9 meses inteiros, 24 horas, produzindo conteúdo gratuito na internet. Grande parte do meu conteúdo é estimulando as pessoas a pensarem, estimulando as pessoas a questionarem. Porque eu acho que tudo começa no questionamento. Qual que é a sua conclusão de 9 meses de conteúdo? Qual que foi a sua maior descoberta nisso tudo? Minha maior descoberta é que realmente as pessoas podem ser influenciadas por um comportamento, por uma nova referência e tomarem decisões e mudarem suas vidas. Eu tenho muitas histórias. Isso é E não é a maioria, é sempre a minoria. É a minoria que é bem sucedido no futebol, é a minoria que é bem sucedido como advogado, como empresário. Mas eu sempre pensei assim, sabe? Eu sempre pensei assim, se uma pessoa só mudasse de vida, eu já estaria satisfeito. Para a gente concluir essa conversa ainda no primeiro ciclo aqui, sempre nas minhas mensagens eu penso no cara que está no ônibus. Porque eu defino algumas personas na minha cabeça quando eu produzo conteúdo. Então tem conteúdo que eu tô fazendo que é para o cara que está no ônibus. Qual é o meu objetivo com o cara que está no ônibus? É treinar vendas? Cabeça dele. É treinar negócios? Não. É treinar equity? Não. O cara não tá preparado, tem Não. muitos degraus antes. Né? Meu objetivo é fazer esse cara questionar. Se você pegar os primeiros 3 anos de conteúdo de geração de valor, é fazendo o cara questionar. O lema era, eu tinha um bordão, era pense fora da caixa. Pense fora da caixinha, para ser mais exato, no início do geração de valor. Porque era aquela fase que a gente está querendo fazer as pessoas questionarem. Porque se as pessoas não questionarem, elas aceitam. Elas convivem com o intolerável. Eu vou dar alguns exemplos fora do exemplo do ônibus, tá? Qual é a tua opinião com relação a uma mulher que apanha na cara do marido?
Que isso? Sei lá. A opinião sobre ela ou sobre o marido? Sobre ela, se ela aceita isso. Se ela aceita Ela isso, não pode Ela aceitar. não pode Você sabia aceitar. que muitas pessoas aceitam? Pra caralho, porra. E ela pensa, não, mas ele me ama, mas ele vai mudar. Ele vai parar de beber. Não, ela tem uma certa compreensão que com esta compreensão ela produz o quê no agressor? A vontade ou a autorização para fazer de novo. Infelizmente, muitas mulheres são vítimas de violência doméstica e não tomam uma iniciativa. Elas se sentem presas, às vezes com medo, Uhum. com preocupação, como é que minha filha, meu filho, Às vezes ela acaba sendo dependente financeiramente. ou porque é também do cara, dependente não pode sair pra financeiramente, trabalhar, ou porque é tal. dependente financeiramente, isso é lamentável. Sim. Sim. Quando, na realidade, essa mulher deveria ir na polícia e fazer uma denúncia. Ponto final. E às vezes é difícil fazer isso. Uhum. É difícil fazer isso. Mas o ponto é que quando a gente tolera determinadas situações intoleráveis na nossa vida, a gente só piora a nossa situação. Ou seja, se eu levo na cara e tolero, a chance de você levar na cara de novo é pelo menos 50% maior depois. Então, se eu tolero o intolerável, a chance é piorar, não é melhorar. Então, existe uma fase que é o questionamento e uma tomada de decisão. Precisa existir uma tomada de decisão. Não necessariamente a pessoa sabe o que vai fazer. Não é fácil. E alguém pode dizer, é fácil esse cara fazer. Ele falar isso, ele é rico. Às vezes eu ouço esse tipo de Acho de que isso é o mais observação. difícil. O cara ao saber o que ele contrário. tem que fazer. É assim, é claro que na minha situação hoje é mais fácil falar, mas eu estive naquela situação dentro do ônibus que a gente está falando aqui. Então penso que primeiro é questionar. O primeiro questionamento, eu não vou sair daqui. Não tem solução isso aqui. Daqui a 30 anos eu vou estar aqui. É isso que eu quero para minha vida? Não. Se é não, eu tenho que sair daquele ciclo. E você não precisa saber o que você tem que fazer. É só você tem que saber que você tem que sair. Você precisa tomar uma decisão de sair. É. E depois, pensando que você decidiu sair, você vai fazer o quê? Tu vai começar a pensar em soluções. E eventualmente você vai achar alguma solução. Eventualmente você vai achar alguma saída. Ou não. Não tem garantia de nada aqui. Mas a garantia é o seguinte: se você não questionar, é garantido que você vai ficar lá dentro pro resto da vida. É garantido. Bom, então você tem que sair daquilo. E pensar em sair. Aí quando você toma uma decisão de sair daquela situação, você vai ter que enfrentar uma outra situação que você mencionou: os amigos. Isso aí é complicado, cara. Porque a decisão de sair da manada, os primeiros metros longe da manada, a manada te vê saindo dela. E a manada te julga. E a manada te julga. Te põe medo. Te faz terrorismo. E uma adição aqui, assim, geralmente, assim, o seu jeito de pensar, a sua forma de agir, quem você é, tende a produzir alguma coisa, não é? Então, você tem hábitos, você tem formas de agir, isso vai produzir algo que pode ser um nada, você pode absolutamente não produzir nada, você pode produzir pouco, ou você pode produzir muito, não é mesmo? E qual que é o ponto? Nesse momento, você tem muitas pessoas que te admiram, que são seus amigos, você tem familiares, pessoas que gostam de você por você ser assim, por você pensar dessa forma, por você ter um modelo mental de tomada de decisões assim, e as pessoas escolheram gostar de você e estar próximas por causa disso. E no momento que você decide produzir resultados diferentes, e você decide mudar quem você é, o que você pensa e como você faz, você automaticamente tem pessoas que te admiravam por quem você era, ou não necessariamente te admiravam, mas gostavam de estar perto de você por quem você era, e agora já não querem mais estar perto de você porque você decidiu mudar. Então, nesse momento, você, além de perder muito apoio, você perde também muito amigo. Sim. Sim. Porque as pessoas gostavam de quem aquele cara era e não de quem você é Isso hoje. vem literalmente. O cara fala, pô, você mudou, hein? Isso acontece pra isso caramba. não Pô, é por você tá mal. mudado, hein, Isso cara? não é por mal. Isso claro, a não pessoa é gosta. Você por não mal. era assim. Mas isso, olha só, isso não é por mal. Muitos que estão na manada e vê você saindo, querendo sair da manada, ameaçando a sair da manada, o cara tem medo por você, ele quer o teu bem. Então o lugar mais seguro dele é a manada. O pai dele estava na manada, a avó dele está na manada, o avô dele na manada, a família, os irmãos, os amigos, todo mundo ali na boiada. Quando o cara ameaça querer dar uma saidinha, as pessoas têm medo. Alguns fazem chacota. Obrigado por assistir até o final e investir em seu crescimento pessoal. Lembre-se,
Cada passo que você dá em direção aos seus objetivos é uma vitória. Continue buscando conhecimento e aplicando em sua vida. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais vídeos inspiradores como este. Juntos, podemos alcançar grandes conquistas. Até o próximo vídeo e continue avançando rumo ao sucesso.